Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo para a nossa reflexão nesse primeiro momento, lá no Salmos de número 51. Salmos de número 51. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Esse é mais um salmo de Davi, e eu queria meditar com vocês sobre o tema como lidar com o pecado em nossas vidas, né? Sabemos que o pecado está conosco, mas como lidar? E Davi aqui vai nos ensinar nesse salmo como lidar com o pecado. Todas as vezes que a transgressão chega em nosso coração, em nossa vida, nós precisamos aqui ouvir a experiência do homem que experimentou terrivelmente um pecado que manchou, mas ficou guardado na sua biografia, né? Todas as vezes que a gente lembra de um grande pecado, a gente lembra do pecado de Davi com Betseba. E Davi escreveu esse salmo exatamente nesse pano de fundo, né? Depois de ter pecado, depois de ter sido repreendido pelo profeta Natã, então ele escreve o salmo expressando aqui o seu desejo do perdão divino sobre a sua vida, e aí ele nos ensina como lidar com o pecado em nossas vidas. Diz assim, apenas do versículo 1 ao versículo 5, diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Vamos orar mais uma vez, curve sua fronte, ore comigo. Meu Pai, nós estamos aqui para te pedir nesse momento a iluminação do teu Espírito Santo, para que ao ouvir a tua palavra, ao ler a tua palavra, possamos entender a tua direção, aquilo que o Senhor deseja falar às nossas vidas. Eu te peço por cada irmão que está aqui, pela minha vida também. Tu sabes, Deus, das nossas fraquezas, como o pecado que está no nosso coração vive a guerrear contra o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos dê uma palavra de consolo, de conforto, de direção, pois queremos, Senhor, saber lidar e vencer o pecado que está dentro de nós. Eu te peço, seja com cada um que está me ouvindo nesse momento, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo a falar aos seus corações. Assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, o pecado inevitavelmente está na nossa vida, não tem como arrancar ele. Quando alguém se converte a Jesus, faz de Jesus Senhor de sua vida, nós passamos a viver guiados agora pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo habitando em nós, ele não tira de nós o pecado ainda continua dentro de nós. E a gente percebe o pecado muitas vezes agindo, nos conduzindo para um caminho distinto, diferente daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O pecado, irmãos, ele pode tocar a nossa vida de algumas formas. Ele pode tocar em nossos pensamentos, nos levando a pensar aquilo que não agrada a Deus, às vezes maquinando estratégias que a gente sabe que não agrada a Deus. Outras vezes o pecado nos leva a tomar decisões, ele interfere na nossa vontade, ele nos faz desejar, querer aquilo que Deus não quer que nós tenhamos. O pecado afeta a nossa vontade, mas o pecado também afeta os nossos atos e as nossas atitudes. Sabe aquela situação em que você exteriormente está mostrando está fazendo um bem, mas o seu coração, a sua atitude está diferente daquela ação que você está fazendo? É a atitude corrompida pelo pecado. É uma atitude que não nos leva a viver realmente na transparência daquilo que nós somos. Irmãos, o pecado está na nossa vida e isso é inevitável, você sendo cristão ou não, você precisa entender esse fato. Mas aí vem a questão, se ele está na nossa vida, como então podemos lidar com ele, devemos lidar com o pecado na nossa vida? Não tem como arrancar ele dentro de nós. Quem vai arrancar é Deus quando ele vier e nos der um corpo glorificado, e aí nesse corpo não haverá mais pecado. Então, se o pecado está aí dentro de você, está dentro de mim, como é que nós somos ensinados por Deus a lidar com esse pecado? Irmãos, como você tem lidado com os teus pecados?
Você tem contemplado eles? Você tem realmente usado aquilo que a palavra de Deus te ensina para lidar com o pecado? Precisamos saber remediar, colocar o remédio sobre a culpa do pecado que muitas vezes nos assola, né? A gente sabe que não fez o que Deus se agrada, e a gente fica com o coração, né, cheio de culpa, e aí se escancara então uma brecha para Satanás querer muitas vezes massacrar e pisar na nossa vida e dizer: ah, você pecou, Deus não te aceita mais, né? O pecado lança essas setas muitas vezes dentro do nosso coração, e nós precisamos remediar a culpa. É verdade que nos entristece, é verdade que muitas vezes até perdemos o sono por causa de um pecado, mas precisamos usar o remédio que a palavra de Deus nos dá. Irmãos, no Salmo 51 aqui que nós lemos, esse salmo tem como pano de fundo um dos maiores pecados, né, pelo menos registrado nas Escrituras, né, de um rei, de um homem de Deus, ungido do Senhor, que desejou em seu coração a mulher do próximo. E no desejo dele, ele então matou o esposo dessa mulher. Além de ter matado contra essa mulher, fingiu, quis esconder de Deus o seu pecado, até que o profeta Natã, um homem de Deus, chega até ele e revela então o pecado no coração de Davi. Naquele momento, quando o pecado de Davi é revelado, a tristeza toma conta do seu coração, a culpa que já estava rondando a sua mente, agora se torna avassaladora, e Davi fica sem dormir, perde o sono, exatamente por conta do pecado que ele havia cometido. Davi, irmãos, teve seu pecado revelado pelo profeta, e ele precisava remediar essa transgressão. Davi ainda hoje é lembrado como homem de Deus, mas um homem que cometeu pecado, um homem falho, e que nos deixou aqui nessas palavras do Salmo 51, a lição, algumas lições que nós precisamos aprender para lidar com o pecado dentro dos nossos corações. Davi nos ensina aqui do versículo 1 ao 5, se bem que poderíamos ler todo o Salmo e sempre extrair do Salmo aqui algo precioso para as nossas vidas, nessa guerra que temos contra o pecado. Primeiramente, aqui nas palavras de Davi, nós aprendemos, irmãos, que diante de um pecado cometido, nós devemos nos apresentar a Deus, confiantes na misericórdia dEle. Deixa eu lhe dizer outra vez para você entender melhor. Todas as vezes que você transgredir, o que você precisa não é ter medo de Deus, mas ter a confiança de que você tem um Deus cheio de misericórdia, de compaixão, que estende a mão para você se erguer do seu pecado. Eu estou dizendo isso porque quando Adão e Eva pecaram, sabe o que foi que eles fizeram? Se esconderam. E aquele mesmo sentimento de Adão e Eva, às vezes está dentro do nosso coração, nos induzindo a nos esconder de Deus, e dizemos: eu não tenho mais cara para chegar diante de Deus. E às vezes tecemos para nós folhas de figueira para nos esconder do nosso Senhor, quando nós temos um Deus cheio de misericórdia, o Deus cheio de compaixão. Davi vai até Deus, irmãos, em contrição, com coração triste, a fim de receber de Deus o que? Misericórdia. Veja o que ele diz no versículo 1 e 2, ele diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Davi se achega, Davi se volta a um Deus que ele diz que é um Deus que tem muita misericórdia. Como diz o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor não têm fim. Davi, sabendo disso, ele diz aqui no versículo 1, segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é que ele está dizendo aqui? Senhor, tu és cheio de misericórdia. Não há um dia sequer em que eu me volte para ti, Senhor, que tu não esteja com misericórdia à minha disposição. Então Davi se achega a Deus, se apresenta diante de Deus, confiante na misericórdia de Deus. Davi não está assombrado, Davi não está pensando no juízo que Deus poderia derramar sobre a vida dele, mas Davi está pensando: eu tenho um Deus que é misericordioso, eu tenho um Deus que conhece as minhas fraquezas e que pode me ajudar se Ele quiser, na sua soberana vontade. É a esse Deus que Davi se dirige. Irmãos, muitos de nós às vezes tentamos resolver os nossos pecados fugindo de Deus. Há quem acha até que diz o seguinte, há quem acha que diga assim: olha, deixa o tempo passar, que aí a gente vai esquecer o que aconteceu e as coisas se resolvem.
como se o tempo fosse remédio, como se o tempo fosse o curativo para os nossos pecados. E não é, porque os nossos pecados são cometidos diante de Deus e nós precisamos nos dirigir a Deus, não ter medo de Deus. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E hoje nós que estamos em Cristo Jesus sabemos que o nosso Senhor levou na cruz do Calvário o nosso castigo, a punição pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos chegar diante da presença do nosso Deus e receber dele misericórdia, compaixão em nossas fraquezas. Davi vai até Deus e sabe que Deus é cheio de misericórdia, irmãos. Muitos que tentam resolver seus problemas com o tempo, acabam endurecendo o coração e caindo de novo no mesmo erro. Não é assim que acontece, irmãos? A gente diz, não, vou dar um tempo, não confessa, não faz o que deve ser feito, e aí o que é que o tempo faz? O tempo vai nos endurecendo, o tempo vai nos tornando insensíveis ao pecado, e aí um abismo vai chamando outro abismo, quando deveríamos ter fechado o abismo lá no primeiro momento, quando pecamos. Irmãos, ao pecar, devemos buscar o perdão de Deus. Talvez você chegou aqui com seu coração pesado, com a culpa aí rondando dentro da sua cabeça, e eu quero lhe dizer, busque o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Deus não está aqui para te fulminar, Deus está aqui para te ajudar, para te socorrer. Ele viu a sua fraqueza, Ele viu como você e eu somos pecadores, e Ele enviou o Filho dEle para que nós pudéssemos receber da parte dEle a misericórdia, a compaixão. Irmãos, Deus, Ele está pronto a estender a mão àquele que contempla o seu pecado, que se arrepende, se agarra nas mãos dEle, Ele está pronto a erguer. O nosso Deus, Ele tem misericórdia infinita. Se você acha que a misericórdia dEle acabou, não deixe o diabo lhe iludir com essa mentira, porque as misericórdias do nosso Deus não se acabam. Abra o seu coração em contrição a Ele, e Ele te erguerá. Você que está prostrado, você que está prostrada, Ele te erguerá. Quando o pecado nos toca, irmãos, nós vamos até o Deus de misericórdia. Ah, pastor, mas Deus não é juiz? Sim, é juiz, e Ele demonstra como Ele é justo juiz, quando você olha para a cruz e vê o que Ele fez, o que Ele sofreu por mim e por você. Porque Deus não é aquele paizão, né, paternalista, que olha para os nossos pecados e diz, não, eu lhe aceito do mesmo jeito que você está, eu não me importo com os seus pecados. Ele se importa com os seus pecados, com os meus pecados. E Ele mostra isso lá na cruz do Calvário, porque lá na cruz do Calvário Ele sofreu, Ele derramou sua própria vida por nós, para que nós pudéssemos ser justificados diante da sua lei, porque Ele não pode aceitar ninguém diante de sua presença sem antes punir os seus pecados, e Ele puniu não em nós, mas em Cristo Jesus. Por isso que eu e você, quando pecamos, podemos nos achegar confiantes na presença de Deus, um Deus cheio de misericórdia, amém? Davi já sabia disso, irmãos, Davi já sabia disso bem antes de nós nascermos, e ele nos deixou aqui essas palavras, nos ensinando isso. Mas ele ainda nos mostra mais algo aqui. Em segundo lugar, Davi ainda nos ensina que diante de um pecado cometido, nós devemos confessar a Deus nossa culpa. Ou seja, cometi um pecado, não é tentar dar desculpa e justificar. Eu lembro uma vez uma pessoa muito temperamental, que vivia inclusive entre nós, muito difícil, e a pessoa vivia a cometer transgressão, a chatear um, a chatear outro. E uma vez eu conversava com essa pessoa e a pessoa dizia para mim o seguinte, pastor, eu faço isso porque é o meu temperamento, eu sou assim, eu sou sanguíneo, falo mesmo, explodo e digo, e as pessoas se chateiam. E aí eu disse àquela pessoa, eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você é sanguíneo, foi Deus quem lhe deu o seu temperamento, mas você agora é dominado pelo Espírito Santo, e não é o seu temperamento, nem o meu temperamento que justifica os nossos pecados. Entenda, não é porque você é explosivo que você tem razão para pecar. Ah, porque eu sou explosivo, então eu vou pecar. Irmãos, nós precisamos confessar a Deus a nossa culpa, as nossas transgressões, e não tentar dar uma justificativa para o pecado. Às vezes dizemos assim, naquelas condições, qualquer pessoa pecaria, né? Se fosse com você, eu duvido que você não pecaria. E a gente começa a justificar o pecado, a dizer o seguinte, olha, nessas condições ninguém resiste, então a gente tem que pecar mesmo.
A gente não pode dar essa justificativa, irmãos. A gente precisa confessar a Deus. Observe o que Davi nos ensina no versículo 3 e 4. O pecado de Davi, irmãos, estava de dia e noite aperreando, apurrinhando Davi. Ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu imagino Davi deitado e lembrando daquela cena com Betseba, transgredindo. Eu imagino Davi lembrando da ordem que ele deu para colocar Urias na linha de frente e matar o esposo daquela mulher. Irmãos, esse pecado estava dentro da cabeça de Davi, rodando como um disco arranhado. E Davi expressa aqui na sua poesia dizendo, meu pecado está sempre diante de mim. Ele poderia dizer o seguinte, eu me acordo pela manhã, está lá o pecado, eu lembrando. Vou comer, olho para a comida e vejo a cena no prato do alimento. Vou dormir, tento dormir, mas não consigo, fico rolando de um lado para o outro. A cama parece que não tem mais aquela posição, porque o pecado está lá diante de mim. Irmãos, Davi sabia contra quem ele tinha pecado. E no versículo de número 4, ele diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Porque é que na mente de Davi o pecado estava rodando ali, irmãos, porque o pecado ainda não havia sido exposto para aquele que de fato deveria ouvir o pecado de Davi. Faltava em Davi a confissão, faltava em Davi abrir-se, voltar para diante de Deus e alcançar da parte de Deus a graça do perdão em sua vida, porque enquanto o perdão de Deus não chega, a culpa fica lá, sempre voltando, sempre tirando o apetite, sempre tirando o sono. A confissão não é para Deus saber do nosso erro. Entenda isso aqui nessa noite. Aí eu tenho que confessar para que Deus saiba. Não, Ele sabe. Não pense você que a confissão, a prática da confissão é para Deus, não, é para você. E por que é para nós, irmãos? Porque quando confessamos, abrimos o nosso coração diante de Deus, contemplamos tudo o que estamos dizendo diante de Deus, os males cometidos, o pecado cometido, nosso coração é constrangido, e uma vez que o coração é constrangido, nós estamos mais próximo do arrependimento. Porque alguém poderia confessar da boca para fora e não se arrepender. Sabe aquela coisa do mau negócio? Sabe aquela coisa que fez Judas? Judas traiu, né? Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Depois que ele viu que tinha traído, que o preço tinha sido pouco, né? E que as consequências não foram tão boas para a vida dele, foi o que ele fez. Houve um aparente arrependimento no coração dele. Aparente, viu? A mesma coisa foi com Esaú. Trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Diz o texto lá em Hebreus que ele até chorou, mas o seu choro não era de arrependimento. Você está vendo que você pode confessar, fazer realizar atos exteriores e mesmo assim não experimentar o arrependimento. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se você escancara para Deus o seu pecado, você contempla na miséria que existe dentro de você, e você de fato sabe quem é Deus e o que você fez diante de Deus, você é inclinado ao arrependimento. Provérbios capítulo 28, versículo 13, o que é que diz? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa não. Aquele que confessa e deixa. Porque deixar é evidência de arrependimento. Só quem de fato deixa é que se arrepende. Você pode chorar e não deixar. Você pode se entristecer e não deixar. Deixa eu lhe dizer o que é que Davi está nos ensinando aqui. Confesse seu pecado. Confesse sua falha. Vá para um lugar só para você e Deus. Fale com Ele, chore, se derrame diante dos pés dele.
Diga a Ele a miséria que existe dentro de você. Diga o quanto o tamanho do seu pecado. Não queira justificar ele, não. Abra o seu pecado. Faça como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem que não era perfeito. Era segundo o coração de Deus, porque Davi, todas as vezes que falhava, se voltava para Deus. Porque ele sabia que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. É o coração que agrada a Deus. Como diz o profeta, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é estar em comunhão com Deus, em obediência a Deus, do que oferecer culto a Ele, atos externos, atos exteriores. Há pessoas que vão a Deus, irmãos, tentando desculpar ou justificar os seus pecados. Porém, Deus vê o problema de forma bem mais profunda. Ele vê o coração. O primeiro passo para se livrar do pecado é confessar, é dizer realmente o que está dentro do seu coração. E até, quem sabe, dizer, foi bom, mas não te agrada, Senhor. Foi legal, mas não te agrada, Senhor. E se me agradar, você tem outro Deus. Você não tem Deus. Não é Deus que está sentado no trono do seu coração. Não deixe seu coração sabotar o arrependimento dentro do seu coração. Como assim, pastor? Quando eu falo aqui coração, sabotar o próprio coração, é porque o coração é enganoso. Ele dá aquela rasteira. Ele diz, não há necessidade disso. Para que você pensar desse jeito? Está tudo tão certinho. Na sociedade todo mundo faz isso. Todo crente realiza isso. E aí você vai então nessa ondinha do pecado. E o pecado, sabota seu coração. Rouba o plano que te daria a bênção de Deus, a graça de Deus. Cuidado com o seu coração. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Você que chegou aqui nessa noite, que tem enfrentado aí o pecado, não deixe seu coração sabotar o arrependimento, não. Nessa noite, talvez, ao terminar esse culto, você precise ir para casa, se trancar lá no banheiro, chorar mais, derramar-se mais diante do Senhor, porque o teu coração achou muito bom o pecado, ou quem sabe porque o pecado já está tramando outra vez, onde é que ele vai acontecer, quando, onde, tudo direitinho, como ele costuma fazer, né? Sabe aquela desculpa do coração que diz assim, essa é a última vez. Uma semana depois, o pecado acontece de novo. Essa é a última vez, Senhor. Você que está me ouvindo, você sabe o que eu estou falando. Essa é a última vez. Daqui 3 dias está cometendo a mesma coisa. Confesse, se derrame diante do Senhor, peça graça a Ele, misericórdia. Diga a Deus o tamanho do mal que você cometeu. Constrange o seu coração, porque o coração não gosta de ouvir as falhas, irmãos. Já perceberam que faz tempo que você orou, que nós oramos, de fato, orações de contrição? Às vezes aqui no nosso culto, na liturgia do domingo, a gente tem um momento da oração de contrição, e eu sei que ninguém vai escancarar numa oração de contrição, quem estava orando em público, o mal do seu pecado, mas nós deveríamos chorar mais, porque naquele momento nós não estamos dando nome aos nossos pecados. A gente sempre ora assim, Senhor, Tu sabes os meus pecados, e a gente não diz o nome, sabe por quê? Porque a gente quer cometê-lo de novo. Porque a gente quer cometê-lo de novo. Porque cedo ou tarde ele vai vir lá de novo, bater na porta, deixa eu entrar, e você vai escancarar e vai dizer, seja bem-vindo. Confesse, dê nome aos seus pecados. Dê nome aos seus pecados. Até aqui, irmãos, vimos então que Davi nos ensina que devemos nos aproximar ao Deus de misericórdia, não juiz, mas ao Deus de misericórdia, que nos ajuda, que nos socorre em nossos pecados. E Ele nos ensina a derramar em confissão os nossos pecados a Deus. É assim que se lida com o pecado. Agora, para encerrar, perceba ainda outra lição que Davi aqui nos dá. Davi ainda nos ensina, irmãos, algo mais. Ele diz o seguinte, que diante de um pecado cometido, devemos aprender mais sobre a natureza pecaminosa que nós temos. Por que pecamos? Por que falhamos? Para que aprendamos na nossa experiência como somos perversos. Como somos perversos.
Não, eu não sou perverso. Às vezes a gente olha até para uma criancinha, né, e diz, uma criança não pode ser perversa. C.S. Lewis, certa vez, falando sobre a maldade do coração, ele diz o seguinte, uma criança, ela é tão pecadora quanto um ancião. A diferença só são as proporções, porque uma criança, quando ela ainda é pequena, se você não dá o que ela quer, se ela quer mesmo, ela embirra, fica chorando, sai chutando as coisas. O adulto, na mesma proporção, ele faz a mesma coisa, só que agora ele faz de uma forma mais calculada, né? Ele faz o mal ao outro, ele puxa o tapete do outro. A natureza humana está lá, e o pecado acontece para que você possa ver a verdade que Deus diz, olha, você não é o bom selvagem, como muitos tentam ensinar aí. Você não é aquele indivíduozinho que é ruim por conta dos meios, você é ruim porque o seu coração foi corrompido por causa dos pecados. Agora, esse coração corrompido por causa dos pecados, por causa do pecado, é um coração também transformado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa viver de forma agradável a Deus, aleluia. Eu não sou só pecador, eu também sou santo, porque Deus me deu um novo coração. Irmãos, Davi nos ensina aqui, então, que nós precisamos aprender mais com acerca da nossa natureza, observando os nossos pecados. No versículo de número 5, veja o que Davi diz aí, observe na sua Bíblia. Ele diz assim, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Olha o que Davi está dizendo aqui, na sua poesia, ele está dizendo o seguinte, desde que eu me conheço por gente, e bem antes disso, o pecado já estava em mim. Antes de eu entrar na história, antes de eu ter recebido o nome de Davi, ali o pecado já estava acontecendo, operando no meu ser, ainda no ventre materno. Eu nasci na iniquidade, ou seja, eu vim ao mundo na iniquidade, com o coração inclinado para o mal, para me distanciar de Deus. O pecado com Betseba fez Davi entender, irmãos, um pouco mais da sua natureza, a ponto dele nesse momento fazer aquela reflexão, meu Deus, o pecado está sempre comigo, não tem como fugir dele, ele está sempre comigo, ele me acompanha, eu me deito com ele, eu me acordo com ele me anda do meu lado, ele anda buzinando do meu lado, tentando ali me levar para distante de Deus. Ele compreendeu que seu pecado vinha de berço, não havia como escapar do pecado. Davi precisava constantemente do perdão de Deus, e é o que nós precisamos todos os dias. O pecado dele, irmãos, estava ratificando essa verdade. Ao pecar com Betseba, ele só conclui, de fato, minha natureza é ruim, terrível, porque desde pequeno eu venho cometendo transgressões, e agora cometi uma tragédia dessa, matei o marido da mulher, tomei ela para mim, cometi adultério, falei mentira, cometi homicídio, quebrei a lei do Senhor. Muitos hoje em dia fogem da responsabilidade dos seus atos, muitas vezes porque são ensinados na escola assim, né? A responsabilidade é sempre dos outros. Sabe aquela desculpa freudiana que diz assim, olha, o problema são seus pais, né? Você age assim porque o problema foram seus pais. Não é que os pais também estejam completamente isentos, mas colocar a responsabilidade só no passado, nos nossos pais, é arrancar de nós a responsabilidade pelos nossos erros. Se eu ajo como eu ajo por conta dos meus pais, apenas por conta deles, então a culpa não é minha, não tenho responsabilidade com isso, então o negócio é dele lá. Ou então naquela visão de mundo em que diz que você é produto do meio. Não, você é como é porque você vive numa sociedade corrompida, numa família corrompida. Como se em meio a lugares corrompidos não pudessem vir pessoas justas. Quantos servos de Deus, homens de Deus, nasceram em famílias, irmãos, totalmente deterioradas, que põem por terra essa tese de que somos produto do meio. A gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Muitos colocam a culpa sempre no outro, ou no meio, e acabam não aprendendo sobre o mal dos seus próprios corações. Tem gente que vive cometendo o pecado e diz assim, foi ele, eu só cometi isso por conta dele, foi ele quem gerou o pecado em mim. Que conversa, meu irmão. A Bíblia nos ensina que o pecado está aí dentro de você, ou você vigia ele, ou ele vai devorar você.
como dizia o Carlinhos Félix em uma de suas canções, né? O meu maior inimigo está dentro de mim. Está dentro de mim. É dentro do meu coração que ele está. Às vezes essas pessoas que assim agem, dizem assim como Adão. Adão, quando cometeu o pecado, vai até Deus e na maior cara lavada diz assim: a culpa é da mulher que tu me deste. Irresponsável. Como a culpa é da mulher que tu me deste? Colocando a culpa em Deus. E dizendo, não foi eu, não assumindo a responsabilidade, querendo colocar a culpa em Eva, que também teve culpa, mas não foi só ela não. Essa mesma mentalidade, esse mesmo modo de agir, deixa eu lhe dizer, está aí dentro do seu coração e você precisa ter cuidado. Porque se você não aprender mais da sua natureza, ela vai puxar o tapete de novo e vai lhe deixar prostrado. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, devemos ter coragem para assumir a responsabilidade dos nossos pecados, primeiramente diante de Deus. Pastor, como é que se assume a responsabilidade? Dizendo, eu fui quem fiz, Senhor. Não foi ele que me seduziu, não foi as circunstâncias, o meio que me levou àquilo, foi eu que quis. Como isso é difícil dizer, né, irmãos, em oração. Como isso é? A gente ora assim, afasta ela de mim, afasta ele de mim, mas a gente não diz, Senhor, o problema sou eu, Senhor. O problema é o pecado que eu carrego dentro do meu coração. É assim que a gente lida com o pecado, assumindo a nossa responsabilidade. Com responsabilidade aprendemos muito sobre nós mesmos. Aprendemos se o pecado está aqui rondando, nos buscando uma brechinha para nos devorar. Cada lição que o pecado nos dá, irmãos, nos fará mais forte contra as artimanhas do pecado em nossos corações. Amém? Para encerrar aqui as minhas palavras, diante de tudo que nós ouvimos nessa noite, nossos pecados, eles devem ser confessados ao Deus de misericórdia. Não estou aqui para lhe assombrar de forma alguma, isso não faz parte do Evangelho. Você que tem Cristo Jesus, Jesus já sofreu pelo seu pecado, Jesus já morreu pelo seu pecado, não há condenação mais sobre você. O que eu estou aqui é para lhe dizer o seguinte, que você tem um Deus misericordioso, que se você se achegar confiante na misericórdia dEle, Ele vai te perdoar. E Ele vai lançar por terra toda a arma que o diabo tem contra você, porque o diabo é acusador por natureza. Ele fica dizendo, pecou, falhou. É tudo o que Ele quer. Deus, Ele traz alívio à nossa consciência atormentada pela culpa. Agora que você já sabe isso, meu irmão, minha irmã, não se demore. Não protele, não. Como assim, pastor? Não fique se demorando, dizendo, não, depois, outro dia aí eu vou confessar o meu pecado. Agora não, mas outro dia, não faça isso não. Porque o pecado é como peixe na geladeira. Você compra peixe, está lá no primeiro dia, aquele cheirinho, você até, poxa, que bom, o peixe está ali. Mas depois, quando ele vai ficando, logo é que vai acontecendo, a casa vai incensando. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, você não suporta mais sentir o cheiro do peixe. O pecado no coração também é assim. No coração do crente. Está lá. Você cometeu, até eita, está aqui. Mas se você não confessar, ele vai incensando seu coração. Ele vai destruindo sua vida. Ele vai desanimando você, deixando você afundar, atolado nos seus pecados, nos seus erros. Não se demore. Ore a Deus e receba dele o alívio através de Cristo Jesus. Eu gostaria de encerrar lendo o que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, 21. Ele diz assim, a lei veio para que aumentassem a ofensa, o pecado. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, o perdão de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Onde outrora havia o pecado a nos massacrar, agora há a graça de Deus, o favor de Deus, o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, meu irmão, não se demore, vá até Deus e peça a Ele: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Escancare o seu coração, diga para Ele o seu pecado, que ainda nessa noite você vai experimentar o favor dEle, o perdão dEle, o alívio dEle para a sua consciência. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?